Não. A palavra, curta e seca, pairou no ar da minha sala de estar como uma nuvem de tempestade. Meu filho, o homem que eu carreguei nos braços e para quem dediquei cada um dos meus dias, me olhava com uma incredulidade que beirava o insulto. Seus olhos, que antes brilhavam com ideias e sonhos que eu sempre fiz questão de apoiar, agora estavam sombrios, nublados pela contrariedade. Não? Como assim não, mãe? Ele perguntou, dando um passo à frente. É só uma casa velha, abandonada. A senhora nem vai lá. O dinheiro da venda resolveria tudo. É o empurrão que eu preciso para o novo empreendimento. Ao seu lado, Adriana, minha nora, mantinha um sorriso doce e ensaiado nos lábios, mas seus olhos não sorriam. Eles me analisavam, me mediam, calculando qual seria a próxima brecha na minha armadura. Sogra. Ela começou com aquela voz melosa que ela usava sempre que queria alguma coisa. Pense no futuro do seu filho. É uma oportunidade única, um negócio com retorno garantido. A senhora sempre foi a maior incentivadora dele. Era verdade. E essa era a faca de 2 gumes que agora feria meu próprio coração. Desde que meu filho era um menino, eu era seu porto seguro, sua fã número 1 e, principalmente, sua financiadora. Quando ele decidiu que queria ser músico na adolescência, eu comprei a guitarra mais cara da loja. Quando na faculdade ele teve a ideia de um aplicativo de entregas, eu paguei pelos programadores, mesmo sem entender direito o que eles faziam. O negócio faliu em 6 meses, mas eu estava lá para secar suas lágrimas e dizer que o importante era tentar. Até mesmo seu casamento com Adriana, um evento que meu instinto me dizia ser um erro, foi bancado inteiramente por mim. Lembro-me do dia em que ele a apresentou. Ela era bonita, sem dúvida, mas havia algo em seu olhar, uma ambição fria que não combinava com o amor que ela declarava por ele. Mesmo assim, para ver meu filho feliz, eu paguei pela festa luxuosa, pelo vestido que custou o preço de um carro popular e pela lua de mel, em um resort 5 estrelas. Eu sorri em todas as fotos, enquanto por dentro uma vozinha me dizia para ter cuidado. Adriana, essa casa não é só uma casa velha. Respondi, minha voz mais calma do que eu me sentia. Eu cresci naquele lugar. Cada tábua daquele assoalho tem uma memória do meu pai. O cheiro da chuva na terra, o som dos pássaros no alpendre. Isso não tem preço. Mãe, por favor, não comece com o sentimentalismo, meu filho retrucou, impaciente. Memórias não pagam contas. Memórias não constroem um império. Eu preciso de dinheiro de verdade, não de um monte de tábuas velhas e lembranças. A palavra império me atingiu como um soco. Ele não queria um negócio. Ele queria um império. E, como sempre, esperava que eu construísse as fundações para ele. A diferença é que, desta vez, ele estava pedindo o único pedaço do meu passado que eu guardava como um tesouro sagrado. A casa no lago era meu santuário, o lugar para onde minha mente viajava quando o mundo real se tornava pesado demais. Era a herança que meu pai me deixou, não em valor monetário, mas em valor de alma. A resposta continua sendo não, eu disse, me levantando do sofá. Senti minhas pernas um pouco trêmulas, não pela idade, mas pela intensidade da discussão. Eu nunca neguei nada a você. Dei seu primeiro carro, paguei sua faculdade, financiei cada uma de suas ideias inovadoras que nunca deram em nada. Dei a festa de casamento dos seus sonhos. Mas a casa do lago não. Ela não está à venda. O rosto do meu filho se contorceu em uma máscara de raiva e decepção. Eu não acredito nisso. Depois de tudo, a senhora vai me negar justamente a única coisa que pode mudar a minha vida para sempre? Por puro egoísmo? Egoísmo, repeti, sentindo uma raiva fria começar a subir pela minha espinha. Egoísmo é pedir para sua mãe vender a última lembrança física que ela tem dos pais para financiar mais uma de suas aventuras. Você tem 35 anos, um homem casado. Já não é hora de construir seu próprio império com seu próprio suor? Adriana interveio, colocando a mão no braço do marido. Vamos, querido. Sua mãe não está pensando direito. Talvez a idade esteja começando a afetar o julgamento dela. Aquele comentário foi a gota d'água.
dito com um falso tom de preocupação, mas carregado de veneno. Eles não estavam me vendo como uma mãe, uma pessoa, mas como um obstáculo. Um cofre que se recusava a abrir. Podem ir, eu disse apontando para a porta. A conversa terminou. Meu filho me lançou um último olhar, uma mistura de fúria e ressentimento que eu nunca tinha visto antes. A senhora vai se arrepender disso, mãe. Vai se arrepender de me virar as costas. Ele e Adriana saíram batendo a porta. O som ecoou pela casa silenciosa, e eu me sentei novamente, o coração batendo descompassado. O filme da minha vida passava em minha mente. Os sacrifícios, as noites em claro, a alegria em cada pequena conquista dele. Eu o amava mais que tudo, mas pela primeira vez percebi que talvez o amor que eu dei não tivesse criado um homem grato, mas um príncipe mimado, que acreditava que o mundo lhe devia tudo. E naquele silêncio assustador, um medo gelado tomou conta de mim. Eu não sabia do que eles eram capazes, mas sentia, no fundo da minha alma, que aquela ameaça não tinha sido dita da boca para fora. Os dias que se seguiram àquela discussão foram estranhamente silenciosos. Meu filho não ligou, não mandou mensagem. Era um tratamento de silêncio calculado, uma tática que ele usava desde criança quando era contrariado. Eu, por minha vez, tentei ocupar minha mente. Arrumei os armários, cuidei do meu pequeno jardim e até comecei a pesquisar preços de passagens para uma viagem, um sonho antigo que eu sempre adiava. A ideia de ir para a casa do lago, no entanto, parecia manchada pela briga. O que antes era um refúgio, agora era o pivô de uma discórdia familiar. Cerca de uma semana depois, o silêncio foi quebrado. Meu filho e Adriana apareceram na minha porta, trazendo um bolo e sorrisos que não alcançavam os olhos. Viemos pedir desculpas, mãe. Ele disse, me abraçando de um jeito meio duro, forçado. Eu fui um idiota. Estava estressado com um novo projeto e descontei na senhora. Me perdoa? Adriana completou, com sua doçura artificial. Nós amamos a senhora, sogra. Jamais queríamos magoá-la. A casa é sua, a decisão é sua. Nós entendemos. Meu coração, sempre tão disposto a perdoar quando se tratava dele, se abriu. Eu os convidei para entrar, servi o café, comemos o bolo. A conversa foi leve, superficial. Eles perguntaram sobre minha saúde, sobre meus remédios, e eu, aliviada com a aparente trégua, respondi a tudo. Contei que minha pressão andava um pouco instável, mas que eu tomava meus medicamentos rigorosamente todos os dias, na mesma hora. Era um ritual sagrado para mim. A paz, no entanto, foi curta. Poucos dias depois daquela visita, comecei a me sentir estranha. Acordei com uma tontura que me fez segurar na cabeceira da cama para não cair. Durante o dia, uma névoa parecia tomar conta da minha mente. Esquecia palavras simples, perdia o fio da meada no meio de uma frase. Um cansaço profundo, diferente de tudo que eu já sentira, se instalou em meus ossos. Era como se a energia estivesse sendo drenada do meu corpo, lentamente, dia após dia. No começo, culpei a idade, o estresse da briga. São os 55 anos batendo na porta, Denise. Eu dizia a mim mesma no espelho, tentando sorrir para a imagem pálida e abatida que me encarava de volta. Mas a situação piorava. As tonturas se tornaram mais frequentes, a confusão mental mais intensa. Um dia, quase caí na cozinha ao tentar pegar um copo d'água. Minhas mãos tremiam. Minha visão ficou turva por um instante. Foi então que meu filho e minha nora se tornaram onipresentes. Mãe, a senhora não está bem, ele dizia, com uma expressão de profunda preocupação. Nós precisamos cuidar da senhora. A senhora não pode mais ficar sozinha. Eles começaram a passar cada vez mais tempo na minha casa. Adriana organizava meus remédios em uma caixinha semanal. Para a senhora não se confundir. Ela dizia com um sorriso solícito. Meu filho se ofereceu para ir à farmácia comprar minhas receitas. Deixa que eu faço isso, mãe. A senhora precisa descansar. No início, eu aceitei. Estava fraca demais para discutir, e uma parte de mim se sentia grata por aquele cuidado.
Talvez eu tivesse me enganado sobre eles. Talvez eles realmente me amassem e estivessem preocupados. Mas, por baixo daquela camada de solicitude, algo me incomodava. Os olhares que eles trocavam quando achavam que eu não estava vendo. As conversas sussurradas que paravam abruptamente quando eu entrava no cômodo. A insistência sobre a casa do lago voltou, mas de forma diferente. Mais sutil, mais perversa. Mãe, se algo acontecer com a senhora, quem vai cuidar das suas coisas? Meu filho perguntou um dia, sentando-se ao meu lado na cama. A senhora está ficando frágil. Talvez fosse melhor se eu tivesse uma procuração. Assim eu poderia resolver tudo, pagar suas contas, cuidar dos seus bens. Seria uma preocupação a menos para a senhora. Procuração. A palavra soou como um alarme dentro da minha mente enevoada. Dar a ele o poder de fazer o que quisesse em meu nome. Vender meus bens. Vender a casa do lago. Não, eu consegui dizer. Minha voz um fio. Eu ainda consigo cuidar das minhas coisas. Mas por quanto tempo, mãe? Adriana interveio do outro lado do quarto. Temos que ser realistas. A senhora precisa de ajuda. Nós só queremos o seu bem. A pressão era constante, diária. Eles me tratavam como uma criança, uma inválida. Diziam que eu estava esquecendo as coisas, que estava confusa, que não tinha mais condições de tomar decisões. E o pior é que com o mal-estar constante, eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eles tinham razão? Será que eu estava mesmo perdendo a cabeça? A cada não que eu dizia sobre a procuração, a cada recusa em discutir a venda da casa, eu sentia a frustração deles aumentar, escondida sob sorrisos e palavras de cuidado. Eles me traziam chás calmantes, insistiam para que eu comesse as comidas que preparavam, vigiavam cada movimento meu. Eu estava me tornando uma prisioneira em minha própria casa, uma prisioneira da minha própria fraqueza. E o medo, aquele medo gelado que senti no dia da briga, voltou com força total. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas tinha a terrível sensação de que meu filho e minha nora sabiam muito bem, e o motivo era muito mais sombrio do que eu ousava imaginar. Os dias se arrastavam em uma névoa turva de fraqueza e confusão. Eu vivia entre a cama e o sofá, um fantasma na minha própria casa. A rotina era sempre a mesma. Acordar com a cabeça pesada, tomar o café da manhã que Adriana me trazia e engolir os comprimidos que ela separava com um sorriso que agora me parecia um esgar. Prontinho, sogra, para a senhora ficar forte, ela dizia. Mas eu não ficava forte. Eu ficava cada vez mais fraca. Meu filho passava para me ver no final do dia, sempre com a mesma conversa. Mãe, a senhora pensou na procuração? Seria muito mais fácil para nós cuidarmos de tudo. A voz dele era suave, cheia de uma preocupação que soava cada vez mais oca aos meus ouvidos. Cada não meu era recebido com um suspiro de frustração, disfarçado de paciência. Numa tarde particularmente cinzenta, eu estava sentada no sofá, a cabeça latejando. Adriana tinha colocado o copo d'água e o meu comprimido da tarde na mesinha de centro, antes de sair com meu filho para resolver umas coisas. Fiquei olhando para a pequena pílula colorida na minha mão. Eu a tomava todos os dias, pontualmente, mas o mal-estar só piorava. Era ilógico. Rolei o comprimido entre o polegar e o indicador. Foi então que notei algo. Era sutil, quase imperceptível para uma mente menos atenta. Mas a minha, apesar de enevoada, sempre foi detalhista. O peso. O comprimido na palma da minha mão parecia leve. Leve demais. Eu tomava aquele mesmo remédio há anos. Conhecia sua densidade, a sensação dele na minha mão. Aquilo estava errado. Uma faísca de clareza atravessou a névoa. Uma memória me veio à mente. Meu filho se oferecendo para comprar os remédios. Deixa que eu faço isso, mãe. A senhora precisa descansar. Adriana, organizando a caixinha de pílulas. As visitas que começaram logo após a briga pela casa. A insistência na procuração. A frase dela. Talvez a idade esteja começando a afetar o julgamento dela. Como peças de um quebra-cabeça terrível, tudo começou a se encaixar.
Não era a idade. Não era o estresse. Eram eles. O pensamento era tão monstruoso, tão inacreditável, que por um momento eu o afastei. Meu próprio filho? Tentando me fazer mal? Para quê? A resposta veio como um raio. A casa. O dinheiro. Se eu fosse declarada incapaz, ele, com uma procuração, teria controle sobre tudo. Um calafrio percorreu meu corpo, mais potente que qualquer febre. Eu precisava saber a verdade. Precisava de uma prova. Naquele instante, a fraqueza deu lugar a uma determinação que eu não sentia há semanas. Esperei, fingindo cochilar no sofá. Quando ouvi o carro deles estacionando na garagem, engoli o comprimido leve, com a água, e fechei os olhos, a respiração lenta e regular. No dia seguinte, tracei um plano. Eu precisava ir a uma farmácia, uma bem longe do nosso bairro, e comprar eu mesma uma nova caixa do meu remédio. Esperei pela janela de oportunidade. Ela veio na quarta-feira, quando Adriana disse que tinha uma consulta médica e meu filho estaria em uma reunião importante o dia todo. Deixei seu almoço pronto e seus remédios separados, sogra. Fique quietinha e descanse. Assim que o carro deles virou a esquina, a adrenalina tomou conta de mim. Sair de casa foi uma odisseia. Minhas pernas tremiam. O mundo girava um pouco a cada passo. Chamei um carro por aplicativo, um serviço que meu filho havia me ensinado a usar tempos atrás, ironicamente. Dei o endereço de uma farmácia no outro lado da cidade. Durante o trajeto, meu coração batia forte. E se eles voltassem? E se me vissem? Na farmácia, com a receita em mãos, comprei uma nova caixa do meu remédio. Voltei para casa sentindo que carregava um tesouro. Entrei e me tranquei no banheiro. Com as mãos trêmulas, abri a nova caixa. Peguei um comprimido. A diferença era nítida. Este era mais pesado, mais denso. Tinha a sensação familiar que eu conhecia tão bem. Meu plano era simples. Eu continuaria tomando os comprimidos que eles me davam na frente deles. Mas os cuspiria fora secretamente e tomaria o remédio verdadeiro que eu havia comprado. A farsa precisava continuar até eu ter certeza absoluta e recuperar minhas forças. O efeito não foi imediato, mas em 2 dias, a mudança foi milagrosa. A névoa na minha mente começou a se dissipar. As tonturas diminuíram. A força começou a voltar aos meus membros. Era como acordar de um pesadelo longo e sufocante. A clareza que retornava era ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante, pois com ela, a certeza da traição se tornava inegável. No 4º dia, eu me sentia quase como eu mesma novamente. Forte o suficiente para o teste final. Esperei que eles saíssem. Fui até a cozinha, peguei um dos comprimidos que Adriana havia separado para mim. Levei-o para o meu quarto, junto com um copo d'água e um prato pequeno. Com o coração martelando contra as costelas, usei uma pequena faca para abrir a cápsula com cuidado. Dentro não havia os pequenos grânulos do meu medicamento. Havia um pó branco, fino e sem cheiro. Peguei uma pitada com a ponta do dedo e levei à língua. Era levemente arenoso, insípido. Farinha. Eles estavam trocando meus remédios para a pressão por cápsulas de farinha. Fiquei olhando para o pó branco no prato, e o mundo ao meu redor ficou em silêncio. Não houve lágrimas, não houve gritos. A dor era tão profunda, tão absoluta, que transcendia qualquer reação normal. Era a dor de um amor de mãe sendo assassinado a sangue frio. Meu filho, meu menino, estava me adoecendo de propósito, me enfraquecendo dia após dia, me deixando vulnerável, talvez esperando que o pior acontecesse. Tudo por causa de uma casa, por dinheiro. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Ou talvez algo tenha se solidificado, transformando a tristeza e a decepção em um tipo de aço. A mulher fraca e confusa que eles criaram havia morrido. E em seu lugar, nasceu uma outra Denise. Uma que eles não conheciam. Uma que faria um brinde que eles jamais, jamais esqueceriam. A primeira coisa que fiz com minhas novas forças não foi gritar ou chorar. Foi ligar para um chaveiro. Enquanto meu filho e minha nora estavam fora,
um homem trocou todas as fechaduras da minha casa. Segurar aquele novo molho de chaves na mão foi o primeiro sopro de liberdade real em muito tempo. Minha casa era minha fortaleza novamente, e os monstros não poderiam mais entrar sem serem convidados. Meu próximo passo exigiu mais planejamento. A raiva fervia em mim, mas era uma raiva fria, precisa. Eu não queria um confronto particular, onde eles pudessem distorcer minhas palavras, me chamar de louca ou senil. Eu queria testemunhas. Eu queria que a verdade fosse uma luz forte e inegável. Peguei o telefone e comecei a fazer convites. Alô, tia! Quero fazer uma festa, uma celebração da vida. Vai ser na Casa do Lago no próximo fim de semana. Liguei para meus irmãos, meus sobrinhos, primos e alguns amigos da família que me viram crescer. A todos, eu pintei um quadro de alegria, de um reencontro. Por último, liguei para o meu filho. Querido, eu disse com a voz mais calma e doce que consegui produzir. Eu pensei muito e queria pedir desculpas pela nossa briga. Quero fazer uma festa na Casa do Lago no sábado, para comemorar os bons tempos e fazer um anúncio especial. Você e a Adriana são meus convidados de honra. Houve um silêncio do outro lado da linha, provavelmente de surpresa. Claro, mãe. Que bom que a senhora está pensando melhor, ele disse, e eu podia quase ouvir o sorriso vitorioso em sua voz. Ele e Adriana certamente pensaram que eu finalmente tinha cedido, que a fraqueza os tinha tornado vencedores. Mal sabiam eles que a mulher que os convidava não era a mesma que eles vinham adoecendo há semanas. O dia da festa chegou, ensolarado e lindo. A Casa do Lago, que eu não visitava há tanto tempo, parecia feliz em receber vida novamente. Contratei um serviço de buffet, espalhei flores pelas mesas e coloquei uma música suave para tocar. Meus parentes chegaram, me abraçando, felizes por me verem de pé e com uma aparência tão boa, depois de semanas de notícias preocupantes que meu próprio filho espalhava. Ele e Adriana chegaram por último. Vieram sorridentes, de braços dados, como o casal perfeito. Seus olhos percorreram a festa, surpresos com a quantidade de gente. Eles me trouxeram um buquê de flores, que eu aceitei com um sorriso polido. A senhora está ótima, sogra, radiante, disse Adriana. Eu disse que nossos cuidados fariam bem, emendou meu filho, alto o suficiente para que alguns parentes ouvissem. Eu deixei que eles se misturassem, que representassem seus papéis. Esperei até que todos estivessem com seus copos cheios. Então, peguei um microfone, pedi um momento de atenção e subi nos pequenos degraus do alpendre. Todos os olhos se viraram para mim. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Comecei, minha voz firme ecoando pela propriedade. Esta casa, como muitos sabem, guarda as memórias mais preciosas da minha vida. As memórias do meu pai, da minha mãe, da minha infância. Por muito tempo, eu a mantive fechada, como um santuário intocável. Meu filho e Adriana me olhavam com expectativa, sorrisos arrogantes começando a se formar em seus rostos. Eles achavam que o anúncio seria à venda. Mas eu percebi recentemente que a vida não deve ser guardada em um baú. Continuei. Ela deve ser vivida. Por isso eu tomei uma decisão. Esta casa não será vendida. Vi o sorriso deles vacilar. Pelo contrário, a partir do mês que vem ela vai ganhar uma vida nova. Eu a estou transformando em um Airbnb de luxo, um lugar para que outras famílias possam criar suas próprias memórias felizes aqui. Um murmúrio de aprovação percorreu os convidados. E o dinheiro, continuei, olhando diretamente para meu filho, não será usado para financiar nenhum império. Ele será totalmente meu, e eu vou usá-lo para realizar um sonho antigo, viajar, conhecer o mundo, cuidar de mim mesma, um brinde a isso. Levantei minha taça e os outros me seguiram, todos, exceto meu filho. Seu rosto estava vermelho de raiva. Como assim? Ele disse em voz alta, dando um passo à frente. E os meus projetos? E o meu futuro? A senhora não pode fazer isso. A música parou. Todos se viraram para ele. Era o momento que eu esperava.
Baixei o microfone e falei com uma calma cortante. Seu futuro. Você se preocupou com o meu futuro quando decidiu, junto com sua esposa, trocar os meus remédios para pressão por cápsulas de farinha? Um silêncio sepulcral caiu sobre a festa. Os queixos caíram. Os olhos se arregalaram em choque, movendo-se de mim para o meu filho e Adriana, cujos rostos ficaram brancos como papel. Eu passei semanas adoecendo, ficando mais fraca a cada dia, confusa. Continuei, minha voz ganhando força a cada palavra da verdade. Enquanto vocês me cuidavam, esperando que eu ficasse incapaz para que pudessem pegar uma procuração e vender tudo isso aqui. Mas vocês me subestimaram. Eu descobri. E eu melhorei. Sem a ajuda de vocês. Ninguém disse uma palavra. A humilhação no rosto deles era palpável. Adriana começou a tremer, incapaz de me encarar. Meu filho abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eles estavam nus na frente de toda a família, sua maldade exposta sob o sol da tarde. Sem dizer mais nada, eles deram meia volta e caminharam rapidamente para o carro, sob os olhares de desprezo e nojo de todos. A porta do carro batendo foi a música mais doce que eu poderia ouvir. Depois que eles foram embora, a festa continuou, mas com um novo tom, o de apoio a mim. Naquela noite, eu não perdi um filho. Eu me livrei de um peso que carregava por toda a vida. Como prometido, comecei a viajar. Mandei cartões postais de todos os lugares. Meu filho tentou me ligar inúmeras vezes, mas eu estava sempre ocupada, escalando uma montanha, visitando um museu ou simplesmente tomando um bom vinho em uma praia distante. Sem o meu dinheiro, seus empreendimentos desmoronaram, um após o outro. Agora, para entrar na minha rua, ele precisa passar em frente à minha casa, cujas chaves ele não tem mais, e me pedir permissão. Mas eu raramente estou lá para atender. Eu finalmente aprendi a lição mais importante. Meu maior investimento, a partir daquele dia, seria em mim mesma.